Como eu falei, o meu nome é doutora Wendy Jepsen e aqui estou da Universidade de Texas A&M. Também eu estou diretora da rede e também a diretora associada do Texas Water Resources Institute. Também é um prazer que eu estou professora visitante lá na Universidade Federal do Ceará, onde eu fiz o tempo do Fulbright Brasil e a gente tem colaborações com esse departamento faz anos, eu acho que mais do que 5 ou 6 anos. Então, é um prazer apresentar nosso trabalho do HWISE e também fortalecer nossos laços com universidades no Brasil. Primeiro, o nosso rede é uma rede de pesquisa e a rede de HWISE é uma rede de interdisciplinária, uma rede de pesquisadores, também pessoas que operam no espaço de políticas públicas. E a gente enfoca nas questões e desafios da insegurança hídrica domiciliar. Então, essa é a escala doméstica. A gente começou o HWISE quase 2017. E durante esse momento, desde 2017, a gente publicou vários artigos sobre esse assunto de insegurança hídrica domiciliar. E aqui, o nosso modelo de publicar em colaboração e um consórcio, um modelo de consórcio. Então, esses artigos aqui mostram como a gente trabalhar juntos. Então, nossos resultados de pesquisa, agora a gente tem mais de 24 artigos foram publicados nesse processo de colaboração. Isso também tem outros exemplos do nosso trabalho. Em vários lugares, né? Antropologia, geografia, políticas públicas. Então, como uma rede como HWISE, é importante que a gente pense bem sobre como funciona o rede, né? A rede. Quais são os mecanismos que apoiar o HWISE? Então, a gente tem várias atividades para avançar os nossos objetivos. A gente trabalha na área de workshop. É importante também, a HWISE trabalha na área de mentoria intergeneracional. Desculpa, eu não sei o conceito em português, mas é um tipo de mentoria. Ajudar os acadêmicos menores ou que estão começando na carreira deles para avançar na área de pesquisa. A gente sempre tem eventos conjuntos em conferências e a gente compartilhar informação como esse grupo aqui, que é um webinar. Também a gente tem oportunidades de colaborar na pesquisa e também engajamento público. Mas o workshop é o central do HWISE. E isso é uma foto do primeiro... Na verdade, essa foi a primeira workshop que tocar no assunto de insegurança hídrica domiciliar. Nesse momento, a gente não tinha essa ideia da rede. Foi só, a gente vai reunir, falar sobre esses assuntos. E foi depois que a gente criou essa rede, mas isso foi o começo. E nesse primeiro grupo, a gente desenvolveu essas ideias, o conceito, o que é insegurança hídrica domiciliar. Então, publicou essa ideia no Water Security e também a gente destacou quais são as metodologias de pesquisar essa questão da insegurança hídrica. Depois, a gente também, no meio da rede, desenvolveu um projeto global sobre insegurança hídrica. E a gente queria criar uma escala global para comparar. Porque o grupo indicou que
que é a diferença com insegurança alimentar, que tem uma escala, 30 anos de medir e usar essa ferramenta para aprender melhor os partes da insegurança alimentar. Mas ainda no momento de só 3 anos atrás, não tinha uma ferramenta para fazer mesmo a coisa, né? Então, lá no Northwestern, começou a discutir como a gente vai avançar isso. E durante essa época, a gente conseguiu uma bolsa da NSF, que é igual a CNPq, mas é dos Estados Unidos. E com esse apoio, a gente continuou nessa workshop. Então, fez vários workshops, 2 workshops no Londres, no Arizona State, já passou um da British Columbia e o último foi na Miami, em março, já antes do Covid. Estamos pensando como continuar essa colaboração. E também eu gosto de destacar a colaboração entre HWISE e o FABC. O doutora Vanessa fica na diretoria da HWISE e ela organizou uma workshop com o Dr. Jessica Buds na UEI, lá na Inglaterra, patronizado pelo British Council e FAPESP. E o HWISE participou também nessa colaboração, nessa workshop. E eu sei que várias pessoas aqui juntos hoje também participou nessa workshop. E também a gente tem essa lá na Vancouver também. A gente participou na conferências e a gente também publicar depois a nossa participação. E isso é a outra maneira de avançar os objetivos do HWISE. E mentoring é importante para nós. A gente tem que apoiar esses acadêmicos juniores, ou acadêmicos novos, ou acadêmicos que ficam no começo da carreira deles. E a gente faz isso, faz parte da nossa missão. A gente compartilha informação pelo newsletter, o website e essa webinar também. A gente apoiar esses grupos de colaboração em várias áreas que tocam no HWISE. Então, por exemplo, a gente tem um grupo de colaboração que destaca essa relação entre insegurança alimentar e insegurança hídrica. Tem várias pessoas trabalhando no todo mundo, globalmente, na África, principalmente, mas também na Ásia, sobre essa questão. E a gente publicou essa aqui, usando o nosso dataset global para entender essa relação e mostrar quantitativamente essa relação e o que é a relação específica também. A gente também participar nas oportunidades de comunicar com o público e é importante também para divulgar nossos resultados. Essa é nosso comitê da direção e vocês vão ver que a doutora Vanessa faz parte disso, mas também a gente tem representação global, né? Do Michigan State, do Lebanon, na Inglaterra, do Netherlands também, outras partes do mundo. E isso é o HWISE, o comitê executivo e é o grupo que está guiando o nosso head. Então, também nosso trabalho está financiado pelas várias fontes, né? Vários projetos têm ajuda dessas fundações, desses grupos, mas também o RED mesmo está fundado pelo NSF. E a gente tem apoio financeiro até 2023. Bom, então, isso só é uma introdução do que é HWISE, mas para mim o que é mais importante é que essa colaboração no Brasil, como eu falei, eu participo faz tempo com a Universidade Federal do Ceará, na Geografia, com o Fulbright e também com o projeto do NSF sobre insegurança hídrica domiciliar.
Mas também eu sei que tem outras oportunidades de fortalecer essas pesquisas. Então, eu gostaria de passar o microfone do Dr. Jader para continuar nossa introdução. Então, muito obrigada por ficar com a gente hoje. E, Dr. Jader, você pode falar. Bom dia. Bom dia. Obrigado, Angie. Obrigado a todos. Primeiro, inicialmente é o seguinte, eu já preparei um backup aqui, que qualquer coisa eu entro com o celular, porque o meu vizinho está fazendo uma reforma, situação de quem mora em apartamento, né? E de vez em quando tem uns barulhos, então, se eu sair por alguns instantes. Mas eu vou ser bem breve, que foi como nós combinamos, a ideia é só fazer uma pequena apresentação. É uma satisfação estar conversando com alguns dos colegas e conhecendo outros, né? Revendo uns e conhecendo os outros. E, ao mesmo tempo, poder falar das oportunidades de trabalho que nós tivemos e que se colocam para o futuro e que tem em comum sempre desenvolvimento de pesquisas de alto nível, né? Isso nos deixa muito feliz e muito satisfeito em estar produzindo esse tipo de atividade, envolvendo, como a Wendy falou, sempre associando com jovens pesquisadores, com novas pessoas, então, iniciando pessoas na vida acadêmica e dando start nas carreiras, né? Eu vou ser bastante sucinto, colocando algumas questões da nossa parceria, da nossa experiência, do que a gente vem desenvolvendo, questões que envolvem a água, e temas correlatos também, porque às vezes a gente foca muito na perspectiva da insegurança hídrica, mas também quais são as correlações que a gente pode fazer, né? E isso é importante, porque muitas delas vão mostrar algumas situações que nós ficamos bastante surpresos com os resultados, né? Que eles invertem as lógicas que são costumeiramente tratadas, só nas infraestruturas. Isso é muito comum no Brasil, né? Que é uma discussão que a gente vem fazendo há bastante tempo. E mostra, de fato, como as questões hídricas impactam diretamente as pessoas, né? Então, a insegurança hídrica na perspectiva das residências, de onde a água deveria chegar de fato, né? E também mostrar que, a partir das construções que são feitas, que auxiliam na construção das escalas, que possibilitam estudos comparativos, no âmbito regional, local e até mesmo global, a partir dos protocolos que foram implementados, com essas questões associativas, nós conseguimos entender realidades de grupos sociais e dessas relações que essas pessoas estabelecem com seus territórios, né? E aí eu vou mostrar um pouco desses estudos complementares. As nossas parcerias, elas iniciaram um contato inicial entre a Texas A&M e o Departamento de Geografia, pós-graduação da UFC, e também uma aproximação que nós começamos a ter, que está numa fase de implementação de fato agora, né, ainda bem, com a professora Vanessa na UFABC. E elas se materializaram, num segundo momento, acho que é importante falar disso, no estabelecimento de convênio entre as instituições, e esse convênio ele foi muito importante, porque ele apoiou o desenvolvimento de pesquisas, com aporte financeiro também, né, isso é importante, com trabalho de campo, bolsas de formação acadêmica, de mestrado, de apoio técnico, de pós-doutorado. Então, nós conseguimos criar uma rede local, num primeiro momento, né, centrada nos estudos do Ceará e vizinhança, especialmente no Rio Grande do Norte, com esses pesquisadores que se associaram. E esses recursos, eles foram de múltiplos, né, tanto da UFC, mas os aportes financeiros também vieram da Texas A&M, da NSF, da Fulbright, e isso possibilitou o desenvolvimento de várias pesquisas, de 5 dissertações e 2 doutorados, né? Então isso nos deixa bastante felizes, né? E com isso também, que é o que a Paula vai falar um pouco adiante, possibilita a construção de escalas, né? Então nós estamos trabalhando numa escala regional, para entender a insegurança hídrica na perspectiva do Nordeste, focado na região semiárida, a partir dos estudos de caso que nós já desenvolvemos, e a partir disso estabelecer correlações e análises comparativas com os resultados que são desenvolvidos pela rede. Então, eu vou citar só alguns dos exemplos. A gente tentou fazer um leque bem amplo de aplicações do protocolo e das investigações de campo, onde nós tentamos entender diferentes contextos e diferentes contextos sociais e ambientais também, por que não falar? Porque sempre se associa Nordeste, semiárido, questão de seca, falta de água. Então, nós mudamos essa lógica. Nós trabalhamos com ambientes onde você tem, de fato, uma escassez importante de água, problemas graves no abastecimento, e áreas onde você não tem esse problema.
no senso comum e nas políticas públicas, de fato. Então, fomos desde o ambiente semiárido, climas subúmidos, ambientes de exceção, que são climatologicamente mais favoráveis à oferta de água, que é o que todo planejamento estatal gira em torno da oferta natural de água, da transposição de águas. E nós tentamos fazer perspectivas diferentes, trazer análises mostrando que, de fato, é um fator importante, mas que existem outras questões que vão explicar, de fato, qual é o nível de segurança hídrica das pessoas. E aí buscamos essas relações. E também tirando alguns mitos que o problema reside somente no semiárido. Então, nós abordamos na metrópole, né, numa cidade com 2.600.000 pessoas, e investigamos em alguns bairros de Fortaleza. E neles nós trabalhamos em dois contextos, que um detalhe importante, é uma cidade que favorece o autoabastecimento, que você pode cavar um poço com pouquíssimos recursos, você cava até de forma artesanal, que é um lençol às vezes muito alto, freático, e as pessoas conseguem ter um abastecimento de forma, abre aspas, natural, sem depender da rede. Que isso também nos assustou muito, né? Em algumas casas na região metropolitana, as pessoas não usam a rede e preferem usar a água do poço, e tem outros aspectos que carecem de várias investigações sobre a qualidade dessa água em função das condições de saneamento. Mas, enfim, em Fortaleza nós escolhemos dois lugares, um típico bairro periférico de país em desenvolvimento, que é uma realidade do Brasil, grande parte das cidades brasileiras, que foi na região do Gudubim, e um outro que é uma área periurbana, que é uma unidade de conservação e que, ao mesmo tempo, teve uma grande mobilização, inclusive recentemente nas redes sociais, é a grande área de expansão imobiliária de alto padrão da cidade, né, os grandes condomínios, Alphavilles, etc. Então, todos estão nessa região, e que tem uma comunidade tradicional que reside lá, e que ela sofre constantemente com esses problemas. Então, a gente pegou um problema tipicamente urbano e um problema de expansão imobiliária que é comum nas áreas litorâneas do Nordeste. Então, a gente trabalhou nessas duas localidades em Fortaleza. Para entender também como se dá o contexto metropolitano, abordamos um município que fica na franja metropolitana, que foi em Maranguape, que é um ambiente serrano também, onde você tem uma maior disponibilidade natural de água, e as condições são piores. E também nós tentamos abordar no complexo industrial do PECEM, industrial e portuário, que é o principal polo de desenvolvimento do Ceará, o principal setor de atração e de direcionamento de recursos públicos, seria o Comperj, para quem é do Rio de Janeiro, o polo de Camaçari, para quem é da Bahia, e onde toda a política industrial do Estado está direcionada para tentar reverter o quadro histórico do Estado a partir de uma indústria que é uma indústria pesada, de substituição, enfim, e que consome muita água no contexto do Estado que tem uma escassez gigantesca e um déficit hídrico muito grande em grande parte do seu território. E é uma discussão interessante pelo consumo de água que se dá naquele lugar e como as pessoas que moram nesse complexo, no entorno do complexo, elas convivem com essa água, né? Com acesso à água. E isso foi os resultados mais interessantes. E lá no PECEM nós focamos com duas vertentes. Além do protocolo que a Wendy já falou e que a Paula vai falar, nós tentamos fazer associações com contextos complementares, mediante essas técnicas mais avançadas de análises espaciais, que nós tentamos ver a relação da insegurança hídrica com a expansão urbana, motivada até por esse projeto governamental e o deslocamento populacional que é imenso. É uma coisa que nos assustou muito. Nós íamos refazer a pesquisa nas casas das pessoas e já eram outros moradores, né? Então foi uma dinâmica brutal. E também essas relações da insegurança hídrica com os ambientes mais frágeis e a população que ocupa nessas áreas mais vulneráveis, para corroborar as nossas hipóteses e, em alguns casos, até refutá-las. Também nós desenvolvemos pesquisas no contexto clássico do semiárido, que é uma área suscetível à desertificação, que tem vários problemas de acesso, disponibilidade e oferta de água, e que ela é interessante que no intervalo de 4 anos ela teve 2 colapsos no abastecimento, onde a empresa de fornecimento de água ela não entregava água para as pessoas. Acabou a água do município. Então, saltou os nossos olhos, acho que a Paula vai falar também, que foi justamente a área core da tese de doutorado dela, né? Que foi no município de Forquilha, que ela nos revelou muitas situações onde era disponibilizada uma água quando tinha que a concessionária pública, a empresa pública, dizia, nós estamos dando a água, mas nós não cobramos essa água e nós não garantimos a qualidade. Resumindo, não usem para o consumo humano. Então, é uma situação bem significativa.
E expandindo, nós fizemos uma investigação também na cidade de Martins, no Rio Grande do Norte, que é um ambiente de exceção, serrano, fazendo um paralelo, como se fosse uma Campos do Jordão do Rio Grande do Norte, né, uma Petrópolis. E lá, os conflitos estão muito relacionados à exploração subterrânea e o rebaixamento desse lençol e a incorporação de novas áreas para o turismo. Então, é um turismo de interior, que nós chamamos no Nordeste seco, de turismo de serra, né? Que é um turismo de amenidade climática, as pessoas buscam isso. E, numa outra perspectiva complementar também, fomos em Apodi, que Apodi é uma área que tem grandes projetos de irrigação e você, ao mesmo tempo, tem imensas áreas com comunidades rurais e pequenos núcleos urbanos que eles não têm acesso à água. Então, o conflito no acesso à água é muito forte com a agroindústria, com o agronegócio. Então, nós também tentamos entender esses contextos diferentes. Então, não ficamos só na cidade, não ficamos só numa questão ambiental. A gente tentou abrir um leque para poder fazer relações e isso ampliar as nossas possibilidades de análise. E agora a gente está abrindo também uma nova fronteira, que é em Oiapoque, né, na fronteira com a Guiana Francesa, e que lá a gente também iria fazer protocolo de investigação, mas em função do contexto pandêmico isso não foi possível, né, infelizmente. E a nossa perspectiva lá vai ser tentar entender ou fazer uma relação para compreender a insegurança hídrica a partir de uma vulnerabilidade às secas, porque, teoricamente, pensando na inversão de lógicas, tem aquela ideia de que na Amazônia você não tem problema com água. E o que nós percebemos é que, sim, lá os problemas são até mais graves do que em algumas regiões do Nordeste, porque você tem água, mas a qualidade ela é péssima em função das condições ambientais, urbanas, enfim, de ocupação do território. Enfim, e aí, só para finalizar esses contextos que nós fizemos, nós utilizamos pesquisas que elas são qualitativas, né, a partir da observação, das entrevistas, do tratamento quantitativo desses dados que foram coletados também, para tentar inseri-los na escala, parametrizar e também analisá-los, que nós chamamos técnicas de geoestatística, essencialmente, e espacialização dessas informações. E uma nova metodologia que a gente testou e que estamos trabalhando é o PhotoVoice, que é um registro da realidade das pessoas a partir da fotografia que elas tiram do seu cotidiano, que eu acho que vocês já conhecem também, né? Mas, enfim, o que foi mais importante foi que nós conseguimos estabelecer correlações com urbanização, industrialização, tratamento espacial da informação, fragilidade ambiental, serviços ambientais, vulnerabilidades e riscos, nessas pesquisas que foram feitas de mestrado e doutorado, e que elas mostram a importância de você ter um tema, como a insegurança, ele tem uma capilaridade imensa, e você pode abordar diferentes aspectos. E reforçar que, como já foi bem falado pela Wendy, o nosso intuito é sempre tentar agregar jovens pesquisadores, pessoas que possam estar contribuindo e dar suporte ao desenvolvimento de pesquisas de alto nível com esses interesses acadêmicos que nós temos, que eu acredito que ajudam na compreensão de problemas e de situações complexas. Então, era só para dar um panorama geral, em 5 minutos que eu passei um pouco do que a gente tentou fazer ao longo desses últimos 4 anos na nossa rede de pesquisa local e que a gente está nas possibilidades de expansão dela agora. Desculpa, passei um pouquinho do tempo, agora eu vou... Obrigada a todas e a todos e eu vou passar para a Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Obrigado. Tudo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Agradecer a fala da Wendy, do Jader. Eu vou falar rapidamente, vou me apresentar rapidamente e falar um pouquinho do trabalho que a gente também vem trabalhando nessa temática de insegurança hídrica nos últimos 4 anos, mais ou menos, né? E para daí já passar a palavra para a Paula iniciar a apresentação da pesquisa que vem sendo desenvolvida. Bom, então, o meu nome é Vanessa Impinotti, eu sou professora da Universidade Federal do ABC, eu vou fazer uma propagandinha da UFABC, porque ela é uma universidade jovem e talvez muitos de vocês não conheçam, né? Ela foi criada nos últimos 14 anos aqui na região do ABC paulista, e nós temos 2 campi, um em São Bernardo do Campo e Santo André. É uma universidade muito ativa, né, e também muito alinhada
com a produção de qualidade científica, mas também com inclusão e inovação. Então, um super desafio. Na UFABC, eu faço parte do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas. Nós não temos departamentos, então nossa universidade é interdisciplinar desde a entrada do nosso aluno, e as estruturas departamentais e hierárquicas foram todas rompidas. Então, vocês podem ver que é as ciências sociais aplicadas junto com a engenharia, que é um desafio em si, mas que a gente está conseguindo trabalhar. Nesse sentido, também estou vinculada ao bacharelado em planejamento territorial, que é um curso novo no país, é o primeiro no nível de graduação, e do programa em pós-graduação em planejamento e gestão do território, né? Dentro dessas filiações, eu também trabalho no laboratório no LabJuta, que é o Laboratório de Justiça Territorial, e dentro do Laboratório de Justiça Territorial, eu coordeno o grupo de pesquisa ECOT, que é Ecologia Política, Planejamento e Território, né? Então, minha pesquisa tem um viés crítico, né, a partir da perspectiva da ecologia política, onde eu trabalho nos temas de governança socioambiental, insegurança hídrica e relação urbano-rural. Dentro desses temas, e focado agora na discussão de insegurança hídrica, eu venho colaborando, como a Wendy já indicou, do conselho diretor do AgeWise, né, que tem sido uma experiência muito rica de troca e de construção de um novo formato de rede e colaboração internacional, que eu acho que a gente pode aprender bastante a partir dessa experiência. E também, como um desdobramento, né, dessa participação e também alinhando com outros projetos de pesquisa que eu faço parte, nós organizamos o ano passado esse workshop, que foi promovido pelo British Council e pela FAPESP, voltado para jovens pesquisadores, né, onde a gente teve a oportunidade de reunir esses jovens pesquisadores do Reino Unido e de instituições de São Paulo. E a gente teve também o prazer de ter a participação da Suiá, que está aqui com a gente, do Rio de Janeiro. A gente tinha uma restrição muito forte, por ser FAPESP, ela só financiava a participação de pessoas de instituições de São Paulo, mas a nossa ideia inicialmente era abrir para o Brasil todo, mas não foi possível. De qualquer maneira, foi uma semana de troca muito intensa, de reflexão, e o tema foi Urban Water Security in Brazil, from Infrastructure to Social Action, né? Então, o foco na segurança hídrica urbana no Brasil e baseado nessa conceituação de segurança hídrica que a Wendy vem liderando junto com esses outros vários pesquisadores do AgeWise, contrapondo, né, essa leitura de segurança hídrica que a gente chama de instrumental, que, como o Jader colocou, foca muito na infraestrutura, numa escala regional, e trazendo essa discussão para uma escala de domicílio, de entendimento das estratégias e práticas de garantia de água, que não necessariamente está atrelada à infraestrutura oficial, vamos dizer assim. E, então, nesse sentido, olhar, né, da infraestrutura para a ação social, como se mobiliza, o que acontece. Esse workshop também teve o apoio do projeto temático financiado pela FAPESP, em qual eu faço parte, que é no tema de governança ambiental frente às mudanças climáticas na macrometrópole paulista. Então, nesse projeto, eu contribuo nessa discussão de insegurança hídrica e, ultimamente, né, a minha inserção nesse tema também se voltou para as áreas urbanas e regionais. E nas áreas urbanas o foco é São Paulo, o ABC paulista,
e também, como regional, há esse novo recorte que se propôs há alguns anos atrás da macrometrópole paulista, que considera quase mais de 50% do território do estado de São Paulo. Então, o desafio da nossa pesquisa, que a gente vem desenvolvendo nesses anos, também com trabalhos de mestrado, tem sido trazer esse conceito de segurança hídrica e insegurança hídrica para avaliar, como o Jader também colocou, essas estratégias de acesso à água em áreas onde oficialmente se entende que não há problema de água, né? Então, nós fizemos um estudo dentro de uma ocupação no centro de São Paulo, onde existe a infraestrutura, né? Mas ela tem toda uma questão de reconhecimento ou não por parte do Estado dessa população que vive e as implicações do acesso à água por essa população. E também a gente está pensando como que o desafio que é retornar essa reflexão da insegurança hídrica que foi trazida para o nível do domicílio para retorná-la para uma escala regional, né? Então, como que a gente pode propor essa reflexão e esse caminho, reconhecendo as suas especificidades, a sua multiescalaridade, a importância do contexto, né? Mas trazer essa reflexão para uma escala regional. Então, esse tem sido o trabalho que nós aqui na UFABC estamos desenvolvendo. E que mais? Acho que é isso. Paro por aqui. E também muito empolgada, né, com essa oportunidade de colaborar e refletir junto com vocês. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Então, Paula, você está pronta? Oi, bom dia, estou pronta. Então, bom dia a todos. Vou compartilhar aqui minha tela para compartilhar a apresentação. Todos conseguem ver, eu acho, não é? Ups, estava lá em... Ok, aqui. Ok, eu preparei uma apresentação para vocês. Bom dia a todos, meu nome é Paula Tomás, sou formada em Geografia, fiz meu doutorado em Geografia na UFC. No meu doutorado, a gente já trabalhou com a questão da insegurança hídrica domiciliar, então isso me deu aporte para continuar os estudos no pós-doc, e fui orientanda do professor Jada e professor Wendy, e é um prazer muito grande estar aqui apresentando um dos nossos resultados dos nossos trabalhos, que, como já foi dito pela professora Wendy e o professor Jada, que a gente já vem fazendo essas pesquisas há muito tempo, e agora a gente está publicando, né? Porque pesquisas é assim, a gente passa um tempo organizando, pesquisando para depois publicar. Então, é muito bom estar aqui apresentando agora alguns resultados preliminares da nossa pesquisa. Então, atualmente, eu estou trabalhando com a questão da escala, tentando construir uma escala regional de insegurança hídrica doméstica para o Nordeste, porque essa questão da métrica ainda é um problema de como medir a insegurança hídrica doméstica. Então, a gente está tentando avançar nisso, nessa parte de construir uma métrica, né? De mostrar uma metodologia, um passo para se chegar a uma avaliação que mostre um pouco da realidade. Então, nesta apresentação, a gente vai falar um pouquinho da insegurança hídrica, já estamos falando, né, da insegurança hídrica domiciliar, por isso da nossa pergunta, por que insegurança hídrica domiciliar? Como já foi dito, né, a gente escuta muito falar em questão de insegurança hídrica ou segurança hídrica, mas sem esse termo. Então, no nosso caso, a gente investiga uma questão de mais detalhe, a gente investiga a insegurança dentro do agregado familiar, investigando as experiências vividas pelas pessoas dentro do agregado familiar, por isso que a gente utiliza o termo domiciliar. Então, vai para além, como já foi dito, das infraestruturas que se tem, não é?
Vamos falar um pouco sobre como os autores, né, tentam verificar, analisar e avaliar a insegurança hídrica domiciliar. Um dos exemplos é a construção de escalas, e vamos apresentar o nosso exemplo aqui, que é a construção da escala para o Nordeste. E a minha apresentação ela vai se basear mais numa questão técnica, porque eu vou apresentar, né, um dos nossos resultados. Claro, a questão do estudo da insegurança hídrica domiciliar, ela é bem qualitativo, ela é muito mais avançado, muito mais detalhado, só que como a gente quer apresentar um pouco dos nossos trabalhos, dos nossos resultados, além dessa parte qualitativa, vem uma parte métrica. Então, eu vou me basear mais um pouquinho nessa questão da métrica, mas a gente tem diversos resultados já acumulados durante os anos e que depois a gente pode estar compartilhando. Então, esse é o nosso conceito de insegurança hídrica domiciliar, que seria uma condição vivenciada dentro do domicílio. Paula, você está lá? Acredito que caiu a conexão dela, Wendy. Ah, tá. Ela sumiu, de verdade. Eu vou WhatsApp ela, ver o que está acontecendo. Vou ver. Eu vou ligar para ela. Ela tá voltando? Opa. Momentinho, eu vou falar com ela. Voltei. Tá bom. Desculpa, tive um problema técnico. Vou voltar à minha apresentação. Conseguem ver? Pronto, né? Parei aqui na parte do nosso conceito de insegurança hídrica, que a gente avalia a insegurança hídrica dentro do domicílio a partir das dimensões da segurança hídrica mesmo, que são as dimensões de acessibilidade, de confiabilidade da água, de segurança, de qualidade dessa água. Então, a gente acredita que um dos problemas, né, nessas dimensões, ou então em todas as dimensões, isso causa um impacto negativo no bem-estar do domicílio, né? Então, a nossa investigação é bem detalhada, vai para dentro do domicílio, entender essas relações vividas pelas pessoas, né? Vai para além das grandes infraestruturas. E a gente tenta entender um pouco mais dessas experiências vividas na casa, né? Com o abastecimento de água não confiável, com a qualidade da água não confiável, e a gente tenta entender mesmo essas experiências dentro dos domicílios. Então, as grandes infraestruturas, geralmente, né, em geral, se trabalha com a questão da segurança hídrica, com a insegurança, verificando as infraestruturas hídricas. Porque muito se pensa que se você tem uma infraestrutura no local, tem rede de abastecimento, as pessoas estão amplamente atendidas, estão amplamente seguras. E a gente vê na realidade que não é bem isso, né? Será que o acesso a essas fontes, ela realmente é seguro? Será que a qualidade dessa água recebida dentro da casa das pessoas, elas realmente são confiáveis, né? Será que as pessoas têm que obter despender esforços para garantir essa água? Tem que despender renda para garantir essa água? Então, é isso que a gente investiga, tá? Então, a insegurança hídrica doméstica ainda é uns estudos bem recentes, né, principalmente da última década, se avançou muito na questão conceitual, na questão de verificar essas dimensões da segurança hídrica, do estresse causado por conta dos problemas da água, da questão da qualidade, do acesso à água, se avançou muito nesse caso. Mas ainda os autores não estão muito confiantes, assim, não se sentem muito confiantes, porque ainda não existe uma métrica geral que se possa avaliar
à insegurança hídrica domiciliar, não é? Existem várias técnicas, várias pessoas estão tentando avançar nisso, técnicas qualitativas, quantitativas, né? Pessoas que trabalham com as duas técnicas juntas, mas ainda não se tem, não é? Pelo menos até pouco tempo alguém não tinha proposto uma métrica exata de se trabalhar com a insegurança hídrica. Então, aqui, esses artigos falam isso, fala da necessidade de se construir uma métrica para a gente avaliar a insegurança hídrica domiciliar. Então, um dos avanços foi a partir da WHWISE, da rede de pesquisa WHWISE, que elaboraram um protocolo, um questionário bem amplo, bem abrangente, que dá para a gente aplicar em diversas realidades. Claro, alguns itens são bem diferentes, alguns itens se aplica mais a uma realidade, outros itens mais a outra, mas o questionário pretende ser bem amplo. Então, eles desenvolveram essa métrica para a gente avaliar a insegurança hídrica domiciliar. E nesse protocolo, existem questões relacionadas às dimensões da segurança hídrica, que são questões relacionadas à disponibilidade da água dentro do agregado familiar, o acesso à água, a questão do estresse e da qualidade da água que as pessoas estão recebendo em casa, questões sociodemográficas que ajudam a compreender melhor a realidade dessas pessoas e o acesso delas à água, as questões de armazenamento e tratamento da água. Nesse protocolo também existem as questões relacionadas à insegurança alimentar, porque, como já foi dito, existe muito, na parte teórica, muito essa relação da insegurança hídrica com a insegurança alimentar, então a gente tentou abranger a insegurança alimentar também. E, principalmente, nesse questionário tem a questão da temporalidade, objetivando obter as experiências do agregado familiar durante um tempo maior, que são 4 meses, e durante um tempo menor, que são 4 semanas. Tudo isso para tentar verificar melhor a questão da recordação das pessoas, né, da lembrança, e tentar fazer essa temporalidade das questões dos riscos da insegurança hídrica. Então, posteriormente a esse protocolo criado, o próprio grupo WHWISE tentaram elaborar, né, sugerir uma escala global de insegurança hídrica domiciliar, que foi publicado. Então, nessa escala global de insegurança hídrica, eles estão trabalhando com um grande banco de dados que envolve dados de vários países, inclusive do Brasil. Publicaram também um manual de insegurança hídrica, como diz, da escala. E a nossa proposta aqui agora é construir uma escala regional de insegurança hídrica que represente o Nordeste. Isso porque a gente poderia muito bem usar a escala global, mas no nosso caso, ela não é muito aplicável por conta das particularidades locais, das diferenças locais. Como já foi dito, o questionário ele abrange muito isso, as particularidades locais. Então, tem itens que conseguem explicar isso, mas tem itens que não. Então, por conta disso, a gente tem que construir a nossa escala regional, tentando abranger o máximo, captar o máximo dessa particularidade do Nordeste, das diferenças do Nordeste, das experiências sentidas aqui, que é diferente em outras partes, né? Também se justifica a nossa escala pela questão de ir muito mais além das infraestruturas hídricas, como o professor Jader falou, né? Muitas vezes a gente tem o falso conhecimento de que existe segurança hídrica, como no caso de Fortaleza, muitos bairros, né, uma cidade grande como Fortaleza, a gente, né, tá seguro hidricamente, pelo menos é o que a gente pensa, mas quando a gente foi ver na prática, não é exatamente isso, ainda existe muito autoabastecimento, tem muitas pessoas que não sabem mesmo a questão da qualidade da água e muitos agregados familiares que rejeitam a própria água das redes públicas porque não confiam e aí tem que despender dinheiro. Então, ele avança nessa questão, nossa escala, avança nessa questão das particularidades dos conhecimentos e principalmente porque tenta contribuir com essas políticas públicas e intervencionistas da área e avançar nesse conhecimento maior, tentar desvendar essas ilusões que a gente tem sobre a segurança hídrica. Então, essa é a nossa amostragem. Essa amostragem ela está referida apenas a esse trabalho que eu estou apresentando aqui, porque nesse trabalho a gente tabulou questionários de 5 locais. Na verdade, a gente trabalhou com muito mais locais, como o Jader já falou, mas assim, demandou um esforço muito grande de tabular dados, de aplicar, vocês imaginam, né? Mas nós temos, nesse trabalho aqui, nós temos 1.550 protocolos, então é um esforço muito grande, e aí os outros virão depois, né? Os outros locais virão depois.
Então, a gente aplicou em Fortaleza, temos dados de Fortaleza, de uma cidade grande, considerada grande, que provavelmente, né, pelo menos a gente imagina que, né, se fala que não há insegurança hídrica. Região metropolitana, ali do Porto do Pecém, que há uma questão de conflito da água para a população e para a indústria, para o porto. E do semiárido, né, aqui no meu local de estudo, do doutorado, Forquilha, e aqui um local no Apodi, também um local de conflitos de água. Essa é a nossa amostragem de cada local e 1.550 questionários que nós estamos analisando aqui, para a construção da nossa escala. Aqui são exemplos de trabalhos publicados, que construíram escalas, avaliaram a insegurança hídrica a partir das escalas. Aqui foi uma escala desenvolvida para a Bolívia. Esse é considerado um dos primeiros artigos a falar sobre a escala da insegurança hídrica, de 2008. Aqui é da professora Wendy, que analisa a questão da insegurança hídrica no sul dos Estados Unidos, na borda entre Texas e México, principalmente em comunidades de latinos americanos. Aqui é a escala global e aqui foi uma escala desenvolvida para o Quênia. Então, a nossa escala de insegurança hídrica para o Nordeste, a gente está seguindo as etapas, né, sugeridas na escala global, as etapas que foram usadas por diversos artigos também, porque são técnicas estatísticas, então elas podem ser, né, usadas largamente. Claro, existe alguma diferença de testes, porque alguns testes são melhores para tais itens, e existem testes novos que ainda não foram aplicados aqui, mas que a gente está tentando aplicar no nosso trabalho. E agora, vou tentar falar mais mesmo propriamente dito da nossa escala, como nós construímos a escala e as etapas desta escala. Aqui, primeiramente, nós fizemos a redução do item, porque a gente tinha um banco de dados muito grande, o questionário muito grande, a gente tinha muitos itens, mas não vale a pena se trabalhar com muitos itens, quando se apenas poucos itens conseguem explicar a sua realidade, conseguem explicar o que você quer medir. Então, nós fizemos essa redução do item, começando com a exclusão das variáveis que tinha mais de 10% de dados ausentes, que são aquelas pessoas que não conseguem responder, que não sabem responder. Excluímos variáveis que tinham uma correlação baixa. Aplicamos esses 2 testes de Bartlett e KNO para saber o quanto dos nossos itens eles poderiam ser retidos em um fator, né? Eram adequados à análise fatorial, que a gente aplicou depois para entender as estruturas dos dados. E também excluímos variáveis que tinham pouca variância de explicabilidade. No final da redução do item, a gente obteve 12 itens. Então, de um banco de dados muito grande, a gente agora vamos começar a trabalhar apenas com 12 itens que representaram muito bem a nossa realidade. Então, aplicamos a estrutura fatorial com o objetivo de tentar entender quais eram as dimensões dos nossos itens, o que os nossos itens estavam representando. Aquelas dimensões da segurança hídrica, de dimensões de disponibilidade, de estresse, de qualidade da água. Tá? A gente queria saber quais eram as dimensões que iriam aparecer na nossa escala. Aqui são alguns testes estatísticos que nós aplicamos para estimar a estrutura fatorial, para verificar melhor o modelo. E aqui são 2 testes que nós usamos para tentar descobrir a quantidade desses fatores, né? A quantidade das nossas dimensões. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso, porque isso a literatura traz bastante, isso é uma discussão ainda nos textos de insegurança hídrica. Então, de acordo com, a gente aplicou 2 testes, de acordo com o teste de Kaiser, ele indicava que a nossa estrutura fatorial, que a nossa escala, ela era uma escala multidimensional, ou seja, né, ele indicou 4 fatores, aqui eu representei só 3, mas o nosso teste, ele indicava que a nossa escala era de 4 fatores, ou seja, era 4 dimensões, né? Os nossos itens estavam bem agrupados em 4 dimensões. Dimensões de disponibilidade de água, de qualidade. Então, a gente tinha variáveis que representavam isso. No entanto, esse outro teste indicava que a nossa escala ela era unidimensional. Ou seja, apenas um fator conseguia agrupar todos os itens e explicava tudo. Então, a gente fez reteste para ver realmente qual seria melhor. Quando a gente aplicou só um fator, ele excluía alguns itens, né, dizia que não tinha carga suficiente, então mandava a gente excluir. Mas como a gente, aqui nesse outro teste, ele indicou que os 4 fatores explicavam muito bem, a gente resolveu ficar com os 4 fatores.
Até porque esses outros testes de unidimensionalidade, ele indicava que os nossos itens, eles eram multidimensionais, que os nossos itens explicavam coisas diferentes, explicavam dimensões diferentes. Então, eu estou explicando melhor essa parte, porque alguns artigos trazem isso, né? A escala, ela é o quê? Ela é unidimensional ou ela é multidimensional? Então, trazem essas discussões. Inclusive, a escala global, ela é unidimensional. Mas a nossa escala aqui da região do Nordeste, ela foi multidimensional. Pronto, esse é o nosso modelo, é a nossa modelo da escala, modelo estrutural de 4 fatores, que a gente vai nomear depois, né, de acordo com o que ele representa, ou disponibilidade, ou qualidade da água, ou de estresse, ou de acesso. E estas são 12 itens que nós estamos trabalhando, as 12 variáveis que existem dentro do protocolo. Então, as variáveis, né, os itens, eles representam variáveis de disponibilidade. Exemplo, né, na sua casa teve água para o uso diário? Quantas vezes o abastecimento de água foi interrompido? Faltou água para tomar banho? Faltou água para lavar mãos? Então, são variáveis que explicam a disponibilidade de água. Também existem as variáveis que explicam a questão do acesso relacionado à renda, né? Se faltou dinheiro para comprar água, se você deixou de fazer outro pagamento porque teve que guardar o dinheiro da água. Existem variáveis de qualidade, sentiu mau cheiro vindo da água. Esteve preocupado por não haver água na sua casa, então questões de estresse, sentiu raiva por não ter água. Então, os 12 itens representam bem as multidimensionalidades da insegurança hídrica, da segurança hídrica. Pronto, depois que a gente formou, né, uma estrutura fatorial que conseguia explicar a nossa insegurança hídrica, nós fomos avaliar o quanto que esse modelo ele é adequado ou não. Que aqui foram alguns testes estatísticos que a gente aplica para ver se o modelo é adequado ou não. Ele tem o objetivo de avaliar mesmo esse modelo, verificar as covariâncias desse modelo e verificar se ele realmente explica a realidade de acordo com a base teórica, tá? Então, eu não vou me estender muito, porque são técnicas estatísticas, então iria se estender bastante se eu fosse explicar, mas está bem explicado na nossa publicação. Então, o que a gente tem que ver aqui é que os testes foram bem aceitos, indicam que o nosso modelo foi bem aceito. Claro que antes disso a gente teve que aplicar um monte de testes, porque os modelos não estavam sendo aceitos e tudo, até chegar em um modelo ideal. Então, aqui é praticamente, né, esse teste é praticamente para avaliar o erro, ele leva em consideração o erro, que a gente consegue medir, o que a gente não consegue medir, a mesma coisa que os resíduos. Então, quanto menor esse número, é melhor para a gente, porque significa que a gente está medindo muita coisa, né? São testes comparativos, que comparam o nosso modelo com um outro modelo nulo, então ele indica que o nosso modelo é melhor do que qualquer outro modelo. O teste de confiabilidade, que ele fala que realmente essas variáveis, né, que estão em cada um desses fatores, elas realmente estão se propondo a avaliar isso que a gente propôs, né? Bem confiável. E esse outro teste é um de replicabilidade dos fatores, que eu acho que esse é muito bom, é um teste novo. E ele indica que em trabalhos futuros há uma probabilidade muito grande disso ser repetido. Em outros trabalhos que têm a mesma realidade que a nossa, que trabalham até com os itens parecidos, ele tem uma confiabilidade muito grande de ser repetido. E isso dá confiabilidade à nossa escala, né? Se é uma escala, ela pode ser repetida mais vezes, significa que ela é mais confiável ainda, né? Outro teste de validação da escala, que é o teste de validação convergente, existem vários, a gente, por enquanto, aplicou o teste de validação convergente, que significa a gente testar o nosso construto, ou seja, a nossa escala, com outros construtos, né? Encontrar a relação da nossa escala com outro construto, mas que a base teórica sustente isso. Um exemplo, né? É bem conhecido a relação da insegurança hídrica com a insegurança alimentar. Se você tem problemas hídricos, talvez vai ter problemas alimentares. Então, isso é bem conhecido, essa validação. Então, para a gente validar a nossa escala, a gente tem que ver, de acordo com a teoria, se a nossa escala ela realmente está associada a outras escalas defendidas historicamente. Então, a gente fez essa validação com a escala de insegurança alimentar, com os itens de compartilhamento de água, que significa, né, as ações de pedir água emprestado, e com a disponibilidade da água. E como resultado, nós temos que, realmente, a nossa validação ela foi apoiada pelos testes de associação, a associação positiva, significativamente, estatisticamente significativa,
Então, a gente viu que realmente a insegurança hídrica e itens elevados de insegurança hídrica, scores elevados de insegurança hídrica, também aumentam os scores da insegurança alimentar, em média 0,26 scores. A indisponibilidade de água, claro, é bem óbvio, né? Quanto mais a sua água ela é indisponível, mais também aumenta os seus scores de insegurança hídrica. E o compartilhamento de água, né? Quanto mais você tende a pedir água emprestada, maior é a sua insegurança hídrica. Então, a nossa validação, ela foi apoiada por esses testes de associação. E o que temos ainda, como já foi dito, até agora a gente apresentou resultados preliminares. Nós apresentamos os resultados, levando em consideração os 4 meses da experiência dentro do agregado familiar. Nós iremos fazer 2 modelos, que é um relacionado à experiência dos 4 meses e o outro relacionado a experiências das 4 semanas. Então, a gente vai verificar esses 2 modelos, porque essa é uma discussão dentro da base teórica da insegurança hídrica, qual consegue explicar melhor a realidade, né, quais das temporalidades. Ainda temos que fazer outros testes de validade desses 2 instrumentos e verificar modelos preditivos, né, quais são os outros itens, os fatores que influenciam nessa insegurança hídrica. Será que as questões sociais, socioeconômicas, né, será que aumenta mais ou diminui a insegurança hídrica? Então, ainda falta a gente fazer esses trabalhos. E os nossos avanços, principalmente, estão relacionados à construção de uma medida, de uma métrica. Nós estamos avançando nisso, em verificar as experiências vivenciadas dentro do agregado familiar, dentro do domicílio das pessoas, contribuindo mesmo com o conhecimento maior da realidade local, contribuindo também com as discussões globais sobre a insegurança hídrica global, sobre a insegurança hídrica no Nordeste, no Brasil também. E, principalmente, nós acreditamos que a nossa escala, que a escala que construímos, ela pode ser usada para o monitoramento das tendências futuras, para o monitoramento das mudanças. A gente acredita que as mudanças que podem ocorrer na sociedade, na política, nas mudanças econômicas, também vão mudar nessa escala, então ela pode contribuir com isso, com esse monitoramento das mudanças. E, principalmente, que ela pode contribuir com os programas, com as políticas públicas intervencionistas relacionadas à questão da água, ao abastecimento de água, a obter, né, desenvolver uma melhor qualidade de vida para essa população. Então, chegamos ao final da apresentação. A gente tem aqui os nossos contatos para algumas dúvidas e a Rede Way2Wise